Olá, eu sou Cláudia, enfermeira da empresa Apoio. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para discutir um tema que diz respeito a todos nós, que hoje ou em algum momento da vida vamos precisar cuidar de alguém ou até sermos cuidados. Existem hoje no Brasil 30 milhões de idosos e, segundo as estimativas da Fundação Oswaldo Cruz, 5 milhões necessitam de cuidados. Quem cuida dessas pessoas? De onde vêm os cuidadores? O tema de hoje vai falar do papel do cuidador no cuidar com cuidado. É interessante porque esse tema ele foi abordado pela nossa entrevistada num livro que ela é autora, e o tempo todo no livro a gente percebe o quanto ela valorizou o cuidar com cuidado. É interessante a gente saber que foi feita uma pesquisa recentemente pelo Instituto Lado a Lado, pela revista Veja Saúde, e com o apoio da Novartis, que trouxe a informação de que nós temos, a maioria dos cuidadores são cuidadores familiares, a maioria deles é do sexo feminino, na casa dos 50 anos, e que nem sempre escolheram cuidar, mas que estão cuidando porque acreditam que isso é necessário, importante, e que muitas vezes não há outra pessoa para fazer o trabalho que eles estão fazendo. Nós também temos no mercado cuidadores formais ou cuidadores profissionais. Para eles também a jornada, o dia a dia do cuidar também não é fácil, mas muitas vezes é um pouco mais fácil porque eles escolheram trabalhar com outra pessoa, cuidar de outra pessoa. De qualquer maneira, tanto o cuidador familiar quanto o cuidador formal precisa de orientações, precisa de informações, porque nem sempre eles têm todo esse conteúdo nas mãos. Então, hoje, eu tenho a honra de apresentar a vocês a enfermeira Eliana Elvira Pierre Lima. Ela é licenciada em Ciências da Saúde, especialista em enfermagem do trabalho, gerontologia e geriatria, cuidados integrativos e medicina tradicional chinesa. Ela tem vasta experiência em consultoria para projetos especializados em saúde e atendimento de enfermagem com foco na pessoa idosa, principalmente em situação de vulnerabilidade. Além disso, ela é docente de cursos de capacitação, ela é autora desse livro, que eu comentei com vocês. O livro chama-se Cuidador de Idosos, Práticas e Reflexões do Cuidar com Cuidado. É da editora Senac. E ele traz informações riquíssimas e, de uma forma prática e leve, ela traz um conteúdo importante para todos nós que precisamos aprender a envelhecer e a cuidar de alguém que está ao nosso lado. Eliana, eu agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse bate-papo, e eu tenho certeza que será um bate-papo muito rico e que trará muito conteúdo para todos nós. Abro para você se apresentar, complementar e dar boa noite. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer, é uma honra estar aqui com vocês, falar um pouquinho desse universo que para muitos é tão difícil e tão desconhecido, e espero contribuir com a minha experiência do dia a dia nesse cuidado com cuidado. Que bom, que bom. Olha, seja bem-vinda e eu tenho certeza que será um grande bate-papo. Eu vou fazer algumas perguntas para a gente facilitar o nosso bate-papo, mas não vamos ficar presos a ela, ok? Ok. Bem, então vamos lá. O envelhecimento da população é um fato, ao mesmo tempo que nos agrada muito, nos preocupa também, exatamente por aquilo que eu falei, porque em algum momento nós vamos precisar cuidar de alguém que está envelhecido, ou mesmo nós vamos precisar desse cuidado.
Como que nós devemos nos preparar para essa etapa da vida? Bom, eu sempre digo que a primeira coisa que devemos pensar é que a vida é uma continuidade. Envelhecer não é acordar no dia seguinte velho. Envelhecemos a partir do momento que somos gerados. Então, a partir do momento que você pensa nisso, que você reflete em cima dessa consequência da vida, fica mais fácil de enxergar, de ir chegando devagarinho e se acomodando neste momento da vida. Então, eu acho que é a primeira coisa que deve se ter em mente. Eu nasci, eu estou vivendo, mas também vou envelhecer. Estou envelhecendo a cada dia. Uhum. Então, Quer eu dizer, é acho uma que é um preparo. adaptação, né, Eliana? É como se a gente estivesse se adaptando. É uma adaptação. É um treino diário. Eu estou aqui, hoje eu sou assim, amanhã eu serei assim, e a consequência da vida. Não tem, é como uma escola. Eu vou passar da oitava, primeiro colegial, como falava antigamente, vou para a faculdade, vou me formar. É uma etapa, né? E vou exercer a minha profissão. Eu vou continuar a exercer e vou continuando até a finitude. Perfeito. Aí você entra num outro aspecto que eu queria conversar com você. Então, a gente entende que envelhecer não significa necessariamente adoecer. Mas, com o tempo, várias limitações vão se apresentando e, dependendo do estilo de vida, da alimentação, exercícios físicos, as comorbidades podem se agravar. Familiares e cuidadores formais, eles estão preparados para assumir esse desafio? O que você acha? Infelizmente, não. Ainda não. Eu acho que nesses últimos 10, 15 anos, como a população envelhecida tem aumentado muito, tem se falado mais, pensado mais em maneiras de encarar essa nova realidade. Mas ainda temos muito preconceito do como vai ser, de como a corrida pela eterna juventude ainda é o carro-chefe do século XXI. Entendi. É uma pena, né? Mas muitas vezes a gente encontra mesmo esse preconceito, né? E as pessoas com essa dificuldade de aceitar o seu próprio envelhecimento ou de uma pessoa que está ao seu lado. Isso é bem complicado. Eu queria, com a tua experiência, que você falasse um pouquinho a respeito do cuidador. Então, quem são essas pessoas? Quais são as principais atribuições desse que está ao lado de alguém, que está cuidando de alguém? O que eles têm que fazer? O que eles não podem fazer? Como é isso? Então, como bem você falou, existem o formal e o informal. O informal é aquele familiar que sempre acaba caindo de paraquedas, às vezes numa situação em que ele não queria estar cuidando, mas ele acaba se envolvendo e desenvolvendo o cuidar. O formal, ele já vai, é ele que busca um curso, é ele que se envolve nesse universo, ou porque teve alguma experiência, ou porque o mercado de trabalho está favorável. Então, eu costumo sempre dizer, em todas as áreas, quem vai selecionar o bom cuidador e o não é a própria vida e o mercado de trabalho. Então, aquele que já tem a capacidade de olhar para o outro, que já tem uma compaixão, porque empatia é muito diferente de compaixão. Empatia, você olha para a situação e fala, nossa, coitado. Você veste o sapato, aquela situação, e vai para casa com o sapato. Vai para casa, leva aquela penalidade para casa. A compaixão, você olha e fala, puxa, eu sou solidário. O que é que eu posso fazer para ter qualidade de vida e proporcionar um dia melhor para essa pessoa? Então, a diferença é exatamente está nisso.
aquele que exerce com compaixão, ele vai ter muito mais disponibilidade de olhar e entender a pessoa que está sendo atendida, do que aquele que só tem empatia e tem dó. Entendi. Tem piedade, né? Então, assim, existem familiares que eles têm essa compaixão. O filho que entende que a mãe, o que ela precisa, e não aquilo que ele supõe que ela precisa. O cuidador formal, nos cursos, o que a gente tenta passar para eles? Como exercer sem se envolver. Como exercer o cuidado, né, sem ter esse envolvimento, mas sabendo o que é melhor para cada um, personalizando o cuidado. Nossa, Eliana, eu acredito que isso que você está falando entra no meu próximo questionamento, onde eu perguntava qual você acha que é o principal desafio de um cuidador? Então, pelo que eu entendo, talvez um dos grandes desafios seja esse: você cuidar de alguém com compaixão, pelo lado profissional, vamos dizer assim, de maneira ética, respeitosa, com responsabilidade, porém, sem um envolvimento intenso. Muitas vezes, eu já ouvi isso, eu não sei se você concorda ou não, algumas pessoas que cuidam, elas falam, eu cuido com amor, eu amo a pessoa que eu cuido. E por diversas vezes eu falo, gente, não necessariamente que nós precisamos amar a pessoa que a gente cuida, não é? Porque essa linha é muito tênue, não é? Como fazer para não ultrapassar isso, né? Muito complicado. É muito, muito. Assim, eu acho que antes do amor vem o respeito pela história e pela pessoa que ela é, aquele idoso que você está cuidando. Então, realmente é uma linha muito difícil das pessoas, principalmente quando é familiar. É você respeitar que aquela pessoa não gostava de dormir sem uma calça comprida, mas está calor, então eu acho que ele vai querer uma bermuda e a pessoa não dorme a noite inteira. Então, Eliana, eu acho que esse comentário que você fez a respeito da diferença da compaixão e da empatia me leva para esta pergunta que eu quero te fazer, que seria: qual é o maior desafio que um cuidador profissional tem que enfrentar no seu dia a dia? O que você acha? Eu acredito que o maior desafio que ele tenha de enfrentar no dia a dia é você saber diferenciar o dia a dia e a cada dia desse idoso. Hoje ele pode estar triste, amanhã ele pode estar feliz. E é você se adaptar, é a capacidade de adaptação àquela realidade do dia a dia com a técnica que você aprendeu, com a medicação que você vai ter de dar, com a rotina que você vai ter de seguir, mas adaptando e inserindo esse idoso, essa pessoa idosa, dentro de contextos diários. Entendi. Não dá para fazer uma escala e achar que em cima daquela escala de alimentação, de nutrição, você vai ter aquilo todos os dias e nunca vai mudar. Entendi. Então, a capacidade, eu acho que o maior desafio é a pessoa estar preparada e chegar toda feliz e o idoso falar que não quer aquela comida naquele dia. Uhum. Ou ele não quer fazer a fisioterapia. E você querer que a pessoa... Então, eu vejo muitos cuidadores insistindo em atividades que não vão ser prazerosas naquele dia. E aí, chega no dia seguinte, eles falam, ele nunca quer fazer fisioterapia, ele nunca quer cantar, ele nunca quer ouvir uma música. Mas não, é porque não se tentou no dia, o dia certo, a hora certa, para que ele exercesse. Nossa, então, é um desafio. Então, eu acho que o maior desafio é esse, é a adaptação para a realidade do dia a dia mesmo, né? Do momento em que aquela pessoa está, independente se ela é demenciada, se ela não é, se ela é jovem, se ela está numa instituição,
é o filho ligar, eu acho que para os formais, os filhos, as famílias ligarem e falar assim, olha, eu vou passar aí para pegar meu pai. Como? Mas ele está na hora da nossa dança, da nossa atividade. Então, assim, é a adaptação mesmo. Eu brinco que eu acho que o cuidador tem que ser camaleão. Ele tem de mudar de cor diante da situação. Não só o cuidador, a enfermagem, outras profissões, né? Você tem de ser camaleão, você tem de se adequar àquela situação, àquele ambiente, aquilo que você tem um olhar, a atenção plena para aquele momento, para aquele idoso. Entendi. Isso Você citou uma dúvida que também é minha, né? Que é a questão de cuidar de alguém que tenha uma demência, qualquer que seja ela. A gente sabe que esse processo é bastante desgastante, né? Dependendo da fase que o paciente está, da maneira como ele é tratado e tudo mais, e que muitas vezes o cuidador, ele tem um impacto que pode ser positivo ou negativo na evolução da doença desse paciente, né? Desse indivíduo. Então, qual que seria o seu principal conselho para cuidar com cuidado de um idoso que esteja nessa situação? Então, eu vou voltar a repetir. Quando o cuidador se dispõe a trabalhar com uma pessoa idosa, ou trabalhar dentro de uma casa onde ele vai ser sozinho, e uma pessoa idosa, ele tem de ter consciência de que a atenção tem de estar toda voltada para esta pessoa. A partir do momento que realmente ele está na situação, ele está envolvido com aquele ambiente, ele consegue detectar mínimas mudanças de humor, de feição, de pele, até mesmo de uma suposta infecção, que não seja pela demência. E aí ele vai nortear o seu cuidado. Ou ele vai acionar a rede de apoio dele, que é a família, ou quem quer que seja, o convênio, ou ele vai observar por mais tempo, ou ele vai dar atividades diferentes daquele. Então, é estar lá. É uma atenção realmente Plena, né? Plena. Que é muito difícil, é um desafio também. Isso vai dentro de uma questão que a gente sempre discute, que é assim, muitas vezes o cuidador, quando ele está com uma pessoa demenciada, ele tem uma tendência a acreditar que aquilo que está acontecendo é pessoal, né? Então, se é uma agressividade, se é um amor descabido, enfim, as reações, que essas reações, elas são pessoais, né, que elas vão de encontro ao que ele está fazendo, e nem sempre é assim, né, isso é uma coisa difícil também, né, Eliana, do cuidador Sim. entender, né. Aí entra a empatia e a compaixão. A compaixão, você não olha aquela pessoa como se ela estivesse, você tivesse de não cuidar, mas você tivesse de carregá-la no colo. Então, você olha para aquela pessoa com aquele olhar de o que é que eu vou poder fazer para ajudá-la. Amenizar. A passar este dia, amenizar a síndrome da tarde, do pôr do sol, que a gente fala no paciente demenciado. Como que eu posso mudar isso? Aquela pessoa que quer ir para casa. E eles questionam muito. Mas ela não quer ficar mais na minha casa. Mas então você não pode deixar ela sozinha. Mas eu não vou ter paciência. Estou falando no cuidador informal agora, né? No formal, ele vai ter de criar espaços e características que aquela pessoa reconheça, não entenda. Porque muitas coisas ele não vai entender. Mas ele vai reconhecer um toque,
Entendi. Então, assim, vamos para a cozinha, e você pega nas costas, de repente, ele vai reconhecer aquilo como uma agressão. E ele pode reagir. Então, o cuidador, ele precisa saber que situações assim, e que a linguagem que é não verbal, que é a do corpo, o olhar, a maneira com que você fala, ela está presente. E a pessoa, ela pode estar demenciada, mas ela está viva. Sim, 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 sim. É isso. Ela tem essência dentro dela. Né? Lógico. Principalmente no começo de qualquer síndrome demencial, eles voltam, né? É cíclico, até ele entrar num patamar realmente de não ter mais conexões, mas ele sente. Então, você já citou na tua fala várias competências que a gente tem que procurar num cuidador. Eu te pergunto, como a gente pode identificar essas competências num cuidador e contratá-lo para cuidar de alguém que eu amo? Assim, como fazer isso, sendo que eu não sou uma pessoa, se eu não fosse uma pessoa que lido com isso, mas assim, eu sou uma pessoa leiga, e de repente eu tenho que identificar algumas competências que são fundamentais para que eu possa contratar esse cuidador para cuidar da minha mãe, do meu pai ou do meu tio. O que você acha? Eu acho que acima da técnica profissional, coloque o cuidador, apresente o idoso ao cuidador. Muitas vezes é o idoso que vai dar o diagnóstico, assim. Porque dependendo da postura com que o cuidador aborda, você já vai reconhecer. Se for com, ai meu amorzinho, ai que lindinha, ai que bonitinha, com certeza esse não será o melhor cuidador, Entendi. infelizmente. Às vezes esse exagero, né, Você sabe, a minha mãe tem 89 anos hoje e quando meu pai faleceu, nós precisamos contratar uma pessoa para ficar com ela. E o que nós fizemos? Nós entrevistamos vários cuidadores, eu e minha irmã. Escolhemos 3. E desses 3, falamos que a minha mãe que ia escolher. Então, ela foi entrevistar essas 3 pessoas. Quer dizer, a gente já fez uma peneira e deixamos 3 pessoas que nós acreditávamos que poderiam ter uma ligação com ela. E ela escolheu. E isso já se passaram-se 6 anos. E nesses 6 anos, esse cuidador está com ela, essa cuidadora. E no início, Eliana, era muito interessante, porque ela dizia que ela não precisava dessa pessoa. Então, que essa pessoa ia lá e ia só dormir na casa dela. Então, ao invés de cuidadora, ela chamava de dormidora. Ela falava assim, então eu quero essa daqui como dormidora, porque ela só vai dormir aqui mesmo, eu não preciso de nada. Eu não tenho necessidade nenhuma. Ela apenas vem aqui para dormir comigo. E a gente falou, beleza, então essa vai ser a dormidora. E nós acertamos, graças a Deus, que não é fácil também, né? Às vezes a gente erra, né? Mas tudo bem. Você acha aí, falando um pouco desse cuidado, o que seria melhor para um idoso? Ele estar em casa, se ele não for viúvo ainda, né? 2 idosos morando juntos. Você acha que quando essa pessoa já fica viúva, ela ir morar na casa de um dos filhos? Ela ir para uma instituição de longa permanência? Existe alguma fórmula que a gente pode usar para acertar nesse momento? Eu vivo isso diariamente, né? Com várias famílias e idosos, que muitas vezes as pessoas falam, não, esse aí tem perfil de ILPI, esse daqui tem perfil jamais ILPI, deixe ele na casa. Só que a redução de danos é o que vai valer. O que é redução de danos? É melhor ele ficar sozinho e colocar fogo na casa, ou sofrer uma queda, fazer uma fratura
e talvez ir por um óbito, né, caminhar para o óbito por causa de uma infecção, ou ele ter contato com vários outros idosos, permanecer ativa a mente, porque quando você está numa ILPI, numa casa de repouso, você tem outras pessoas. Você tem conexões, você ativa, você está em movimento. Quando a pessoa está sozinha dentro de uma casa, ele faz a sua própria comida, ele recebe visita uma vez por semana, 15 dias, um mês. Os filhos ficam, em média, meia hora. Muitas vezes não levam ela, ou eles não têm ninguém para ir, é a vizinha que é a rede de apoio. Nesse contexto, a LPI vai funcionar muito mais e talvez ele tenha uma qualidade de vida melhor do que sozinho. Porque ele pode se tornar depressivo, acumulador, ele acaba tendo, na pandemia a gente viu muito isso, a sociabilização fez muita falta, porque eles acabam esquecendo, eles não têm com quem conversar, o universo fica muito reduzido, e a gente teve casos até de achar que a pessoa tinha demenciado, mas não, ela não conversa, ela não tem ninguém, ela não sai mais, ela não vai para grupo, ela não vai na calçada, ela não vê o lixeiro. Então, nesses casos, sim, a ILPI, a casa de repouso, vai fazer muito bem do que ficar sozinho. Em outros casos, tem pessoas que não se adaptam. Elas viveram, né, e chegaram ao envelhecimento, chegaram à idade, ficaram idosos, mas sozinhos. Não casaram, não tiveram filhos, mas foi opção. Né? Como é que você muda uma vida de 88 anos, aonde ele sempre foi solitário, ele sempre assistiu sua televisão sozinho, o seu filme sozinho, ia no mercado sozinho, e agora ele está no meio de uma multidão tomando café ou dividindo meio armário. Né? É muito complicado. Então, é personalizado, por isso que eu digo, é tudo muito individualizado. Não conseguimos, assim, a gente tem até um norte para olha, essa situação vai ser melhor assim, essa situação será melhor assim, mas é muito difícil fechar, sabe, escalas, ou olha, aqui até os 80 anos fica sozinho, depois dos 80 vai para a instituição. Não conseguimos. Né? Tem idosos com 102 anos, 103 anos, que ainda e também porque as velhices são diferentes, né, Eliana? A gente tem que entender isso, quer dizer, uma pessoa de 82, ela pode ter necessidades especiais, e outra pode estar indo num centro-dia, convivendo, fazendo baile, quer dizer, cada velhice é uma velhice, né? E cada família vai adaptar o seu idoso dentro do estilo que eles acreditam. Né? Então, o cuidador, ele vai entrar como um apoio. Eu sempre falo isso, ele não pode entrar achando que ele vai mudar a vida daquela pessoa. É uma história de vida. Então, ele entra como apoio. Muitos cuidadores entram na família e na casa e acabam acreditando que ele virou filho, porque os idosos reclamam que o filho não vem, que a família não vem. Só que na hora que o filho vem buscar, eles nem olham para trás para os cuidadores. Né? Então, eu acho que é meio que criança, né? A criança, ela aceita a creche, aceita a escola, mas a hora que a mãe aparece... Então, eu acredito que é realmente muito do como você pega famílias italianas que vão ter uma maneira de pensar. Você pega famílias japonesas, orientais, que vão ter outras, onde o idoso já está inserido naquele contexto. Eles almoçam, mesmo com dificuldade, sem dificuldade, e outras, onde a família, olha, ele vai agora, os filhos vão embora de casa aos 16 anos, os idosos fez 60, eles já vão para uma casa de repouso. Né? Eu estou falando num Exagero, contexto. lógico. Então, sempre tem de levar em consideração o custo-benefício e a redução de danos.
Perfeito. Talvez num outro bate-papo, Eliana, a gente possa falar um pouco desse teu trabalho de escolher o local certo e até, Eliana, uma coisa que muitas pessoas têm dúvida e nos questionam e tudo mais é como escolher até uma ILPI. Então, assim, quais são os parâmetros que eu tenho pelo menos os gerais, né? Quais são os parâmetros que eu tenho que utilizar para escolher se aquele local é adequado ou não? Isso a gente pode fazer um bate-papo depois, que eu acho que vai ser muito rico e vai trazer muita informação para a gente, de pessoas que estão precisando dessas dicas, né? Sim. Por falar em dica, eu queria que você me ajudasse, me desse 5 dicas importantes para um cuidador familiar e 5 dicas para um cuidador profissional. Qual é que você acha que é fundamental para que essas pessoas possam cuidar com cuidado? Então, o primeiro a gente já comentou, primeiro o respeito, né, pela identidade e pela história dessa pessoa que está sendo cuidado, tanto informal como formal. É aquilo que eu citei do pijama, né? Ele gosta assim e você quer assim. Segundo, é realmente exercer o dia a dia, atenção plena naquele dia a dia, como ele está hoje, qual atividade será melhor para ser desenvolvida. O que ele vai querer comer? Hoje está calor, mas será que ele não quer a sopa? Não, porque está quente. Então, é saber o dia a dia, como ele está naquele dia. Qual é a reação dele diante do que está sendo oferecido? Segundo, é se profissionalizar. É buscar informações com pessoas que realmente saibam o que estão falando. Porque hoje em dia a internet está muito fácil. Então você põe lá um Google, o que é bom para tosse. Então vou fazer um xarope de guape. Eu estou dando um exemplo que eu ouço muito. Sim. Vou passar babosa numa ferida da perna que está enorme. Não, mas não, vai cicatrizar. É você se profissionalizar de uma maneira em que você tenha realmente respaldo, né, no que você está fazendo. Isso no formal. No informal, mesmo que a pessoa tenha esse conhecimento, ou ela busque esse conhecimento, se acontecer alguma coisa, a culpa que essa pessoa vai levar para o resto da vida. Então, antes que isso aconteça, até como filho, filha, que cuida, que tem uma irmã, a gente vê muito isso. Porque você não fez, porque você fez, porque ele perdeu a perna por causa disso, foi você. Então, eu acho que eu estou falando pontos assim que não são nem técnicos. São pontos realmente que, para começar a desenvolver alguma coisa mais profissional, você tem que ter em mente. Tanto formal como informal. Será que o que eu estou fazendo alinha-se com? Então eu vou em vários geriatras buscando uma resposta que compare com a minha. Eu vejo muito isso. Eu quero. Enquanto ele não falar o que eu quero, ele não é bom. Eu pago 1.200 a consulta, mas eu quero que ele me responda que Novalgina é melhor do que Tilenol. Estou dando um exemplo. Entendi. Então, é você seguir numa única linha de raciocínio profissional. Se você quer conversar, se você quer trocar figurinha, então procure o geriatra. Então, tem alguns familiares que eles têm até nível, é veterinário, é advogado, né, veterinário da saúde, é fisioterapeuta, mas não, cada um no seu quadrado. Siga uma linha, porque isso pode interferir na vida dessa pessoa. Né? No cuidado, o cuidado com cuidar é exatamente isso. Não adianta jogar, e eu acho que eu falo isso, né? Eu já falei isso várias vezes. Você tem uma plantinha, não adianta você jogar um copo de água na plantinha. É olhar para ela e falar: nossa, hoje você está meio caidinha, vai lá, joga um pouquinho de água, porque daí vai ser absorvido. Não adianta você andar com o idoso um dia inteiro e no dia seguinte ficar uma semana sem aparecer. Entendi.
Né? Então, o cuidar com cuidado, eu acho que é isso, são essas coisas que no dia a dia vão fazer a diferença, somando a paciência, o profissionalismo, a individualidade, o respeito, a conduta com que você vai ter, o olhar para o universo do dia daquele idoso. Entendi. Antes de ter, você pode ter uma técnica ótima de dar banho no leito, mas você faz no seu tempo, não no tempo da pessoa. Entendi. Você não consegue criar mecanismos para que a coisa aconteça sem que o idoso sofra. E você? Porque você sofre quando você fala, vamos dar banho agora. Não quero. Não vou. E aí você cede ao banho às 6 horas da tarde. Então tem de criar mecanismos de mudar, sair daquela tensão para que você possa alcançar a sua técnica. Mas para isso você tem que saber. Você sabe, Eliana, a história da apoio dessa empresa que nós temos, eu, Beth e Márcia, ela se enquadra muito nisso que você falou. A Beth, o pai dela teve um AVC há tempos atrás, e quando ele voltou para casa, apesar dela ser psicóloga, gerontóloga, ela e a mãe ficaram absolutamente sem ação. Elas não sabiam por onde começar. E o pai chegou com dificuldades de fala, dificuldades de mobilidade, uma série de dificuldades, de limitações. E foi muito difícil para elas. Quando isso se acalmou, vamos dizer que elas conseguiram passar por essa primeira etapa, ela me procurou, nós somos amigas de infância, e procurou uma amiga dela, que também é psicóloga, e ela falou, nós precisamos fazer alguma coisa para os cuidadores leigos, para essas pessoas que de um dia para o outro se tornam cuidadoras, têm uma relação familiar e não sabem por onde começar. Então, quando nós desenhamos o nosso curso de capacitação, que ele tem apenas 8 horas, porque o objetivo dele não é formar as pessoas, não é formar profissionais, mas sim alertar as pessoas que são leigas e que precisam cuidar de alguém, de alguns pontos básicos, pontos chaves. E quando nós começamos lá na Câmara Municipal, com o apoio do vereador Gilberto Natalini, foi muito interessante, porque nós começamos o curso num mês, e no mês seguinte já tínhamos 100 pessoas inscritas, no outro mês 120 pessoas inscritas, e mensalmente nós tínhamos uma média de 100 pessoas inscritas. A maioria delas no início eram pessoas que eram totalmente leigas, e depois as pessoas que queriam ingressar na vida de cuidador e também não sabiam como, acabavam fazendo o curso que seria o pontapé inicial. E depois nós falávamos, se você quer continuar nessa carreira, você tem que fazer um curso de formação. E é muito interessante isso tudo que você está falando, porque você precisa entender o mínimo, o básico, para que você não traga nenhuma consequência, né? Que o seu cuidar não traga nenhuma consequência. Então, o objetivo maior do nosso curso era dar segurança no cuidar, né? Então, é isso que você falou, é você evitar que o paciente desidrate, é você evitar que ele tenha uma broncoaspiração, é você evitar que ele tenha uma queda, quer dizer, a gente está trabalhando na prevenção, né? E é muito interessante, porque vai bem de encontro a isso que você falou. Um profissional precisa de informação, algumas vezes informações mais técnicas, mas o familiar precisa também dessas informações, principalmente porque, muitas vezes, apesar dele não cuidar, ele vai supervisionar. Sim, não é? É verdade. Então, precisa disso, né? Bom, também acredito que haja uma sobrecarga física e emocional dos cuidadores, né? E isso é uma questão bastante importante. Como é que a gente evitaria, como é que a gente ensina, entre aspas, um cuidador a se defender dessa sobrecarga?
No cuidador formal fica mais fácil, né? Porque hoje em dia ele já tem a carga horária, já algumas coisas pré-estabelecidas, porque você sabe bem quando começou, eles trabalhavam, tem ainda alguns casos que eu ouço, de pessoas que contratam 48 horas e descansa 24, né? É um abuso, né? Agora, no informal, é você tentar, até fiz isso ontem, clarear um pouco e mostrar para essa família, para quem está cuidando, irmão, irmã, tia, pai, esposo, que existem outras possibilidades, né? Porque eles acabam pegando a coisa, eu preciso carregar no colo e se bobear até o fim vou carregar o caixão, porque fui eu que me dediquei, é eu que vou cuidar, é eu que vou fazer tudo. E eles têm uma dificuldade muito grande de abrir espaços para outras redes de apoio que talvez não seja a filha. Quem vai dar um apoio, que vai ajudar, vai ser o pessoal da igreja. Vai ser a vizinha, vai ser o Uber, vai ser o táxi que vai levar, porque muitas vezes ele fica na expectativa que os filhos vão levá-lo. Só que os filhos trabalham e acabam não tendo como levar. Então, nem o cuidador, nem a cuidadora vai a uma consulta e nem leva o idoso, porque eles não têm como ir. Uma coisa básica, né? Básica. Então, quando você faz um encontro dessas pessoas, desses cuidadores informais, eles estão realmente com o estresse do cuidador, eles estão quase se matando entre familiares, que se davam bem e hoje eles não conseguem. Então, na hora que você fala, não existe nenhuma prima, tia, um vizinho, existe fulana que se propôs, mas ela não lembrava mais disso. Eu falei, então, né? E aí você vai, porque você está de fora, você está naquela posição profissional e você consegue ter uma visão um pouco mais ampla da situação. Entendi. E aí você fala, ele não frequenta igreja? Qual igreja? Não tem. Não tem um vizinho que às vezes socorre para trocar um gás? É o que eu falo, você precisa ter uma visão, você precisa ter um olhar um pouco mais distante daquela situação para que você encontre possibilidades e ofereça essas possibilidades. E amplie esse olhar da pessoa também, dos cuidadores informais, para que seja aliviado. Então, não dá, então, para ficar... A vizinha não pode ficar com ela 1 hora enquanto você vai comprar a sua linha para fazer o crochê? Já é uma... Já deu um respiro, muda, né? Isso. Então, assim, são coisas que eu estou falando, parece tão óbvias, né? Mas quem está na situação é como se tivesse uma venda mesmo, né? As pessoas não enxergam possibilidades. Elas enxergam como o fim da vida dela junto com a vida da pessoa idosa. Acamado ou não acamado, eu não saio mais porque é muito difícil para pôr no carro, tirar do carro. Tá, mas você não pode ter alguém que, mas eu não tenho dinheiro. Tá, mas você não pode ir com ele, então, ir até a esquina só? Você não pode mostrar a plantinha que você comprou no quintal? Né? Então, assim, quando eu entro na casa, eu já vou olhando tantas coisas e é tão automático e eu começo, nossa, mas essa flor a senhora que fez? Não, mas a senhora que fez isso? Olha, aí você começa a puxar tantas histórias e possibilidades que depois a pessoa fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu não fiz mágica. E você só enxergou, né? Com um olhar diferente. Eu só prestei atenção no que eu podia usar para atingir e ele abrir a porta para mim entrar, tanto do idoso como da família. Porque a família, ela torna-se, né, aquela mãe leoa, vira filha leoa, que a gente não tem acesso nem a ela e nem a pessoa. E aí você tem de arrumar, como é que eu faço? Eu não tenho chaves, né? A gente tem de usar coisas do dia a dia. Você sabe que você está falando e me vem uma outra coisa à mente, que é,
nós que estamos envelhecendo, todos nós, quem está nos ouvindo também, sim, lembrar que nós precisamos manter nossa rede social, nossa rede de apoio, nossas amizades, nossa vizinhança, nossa família, porque uma hora ou outra essas pessoas vão estar conosco, né, Eliana? E com certeza, se a gente cultivou, a gente vai ter muito mais o que colher, né? É porque chega uma hora que as pessoas de idade, eles falam assim, não, eu não quero sair, não quero ver ninguém. Só que eles esquecem que é nesse universo que você vai reconhecer você, vai reconhecer o envelhecimento e vai falar, nossa, eu estou melhor do que ele. Nossa, olha, eu estou melhor do que ela. Puxa, que bom. Assim, eu reparo muito. Então, domingo eu estava no Parque do Ibirapuera e tinha uma roda de idosas, todas arrumadas. E aí elas conversavam. Elas, não, mas meu joelho ainda continua doendo. Mas o meu já melhorou. E elas estavam lá em plenas 11 horas da manhã, sentadas, todas arrumadas. E aí, no domingo, né? O que faz essas pessoas saírem de casa sozinhas ou com uma amiga, irmã, para ir para um parque lotado e fazer uma roda e conversar? Quer dizer, isso foi uma prática que elas trouxeram. Cultivaram. Foi uma rede de apoio que elas cultivaram. Muito legal, muito legal, muito bom. Bom, Eliana, infelizmente nosso tempo está se esgotando e eu só posso agradecer as informações que você passou para nós. Assim, foi super enriquecedor, a sua visão, seu olhar prático. Com certeza vai ajudar muita gente. Eu faço questão de mostrar o livro da Eliana, todo mundo tem que comprar, tem que ler esse livro, vale a pena, é muito bom mesmo, e assim, a gente quer te convidar novamente, essa que é a verdade. Estarei disponível, eu que agradeço a oportunidade, assim, a minha visão é muito prática, realmente. Eu tenho a visão técnica, mas para mim me ajuda muito entrar em milhões, centenas, não milhões, mas centenas de casa e conversar com muitos idosos. E isso eu só tenho de agradecer a eles e a oportunidade de continuar passando o que eu aprendo com eles. É isso aí, que bom, que bom. Muito obrigada mesmo. Obrigada, viu? Gente, eu convido todos vocês a acompanhar nosso trabalho. Se inscrevam no canal da Apoio no YouTube, é Apoio, Saúde e Bem-Estar. Nos acompanhe nas redes sociais, no nosso site, e muito obrigada. E que em breve a gente tenha outros encontros com a Eliana e com outros profissionais, sempre trazendo uma informação quentinha para vocês e realmente informações que podem nos ajudar. Muito obrigada, Eliana. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite a todos.